Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos vivendo mais uma semana, ainda dentro do enclausuramento, cada um em sua casa, mas também um tempo necessário e Deus sabe todas as coisas. Nós vamos começar agora o culto da noite e nós não podemos começar diferente, a não ser orando. E nessa oração quero que você coloque diante de Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas finanças e a nossa nação. Nós não podemos pensar em uma única pessoa. Nós precisamos pensar no coletivo. Esse é um período em que, de fato, toda igreja precisa ser igreja e pensar no coletivo. Por isso, agora nós vamos orar. Orar em favor da sua vida e orarmos uns em prol dos outros. E é importante que você o faça por meio da fé, crendo que Deus fará muito mais abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, ore comigo e vamos dar início ao culto desta noite em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, quero te agradecer, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos proporcionado. Hoje, Senhor, um domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo da vida. Queremos te agradecer, ó Deus, por aqueles que estão vivos. Por cada um, Deus, que já enfrentou a pandemia e venceu, que foi tocado por esse vírus, mas não morreu. Quero te agradecer, Deus, também por aqueles que o Senhor levou, porque, na verdade, quem conduz cada um é o Senhor. É o Senhor que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Agora, Pai, olha para cada um, Senhor, que está nesse momento com o seu aparelho de TV, celular, tablet ou notebook ligado e estão, Senhor, agora acompanhando esse culto. Senhor, peço a Ti que eles dê saúde. Tudo que está atuando contra a vida deles vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Por isso oro, Senhor, pela questão individual, cada um desses, ó Deus, pela questão familiar, tudo que se refere à família e o sofrimento e dor que eles possam estar passando, as finanças de cada um, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha abençoá-los e livrá-los de tudo aquilo que possa impedir o progresso da fé, o progresso do Teu reino, a palavra sendo semeada em nome do Senhor Jesus. Ora, Senhor, em favor do nosso governo, todos os estados, todos os municípios e do governo federal, para que o Senhor olhe para esta nação e tenha misericórdia da nossa nação. E traz, Senhor, vida aonde há morte. E traz, Senhor, agora o canto de alegria onde há um canto de tristeza. Em nome do Senhor Jesus, pois trataremos hoje, Senhor, da ressurreição. Pai, fale conosco por meio da Tua palavra. Fale conosco através, Senhor, do louvor. Os cânticos que estarão, Senhor, sendo entoados aqui serão para Ti, para Teu louvor, para Tua adoração. Por isso, Senhor, receba tudo quanto for feito nesta noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom, o Ministério de Louvor vai agora adorar ao Senhor junto com você. Tu és bom, Senhor. Aleluia. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos
Bom, novamente, boa noite, graça e paz. Estamos aqui novamente para falar de algo muito importante. Muita coisa tem mudado nesse lugar e eu louvo a Deus por isso. Você tem feito parte desse projeto e nós estamos aqui hoje em cima do altar, já com ele praticamente pronto. Faltam alguns detalhes, faltam algumas coisas ainda para serem feitas na igreja, mas sabemos que com o tempo nós vamos conseguir fazer isso, porque a demanda financeira é muito grande. E devido até mesmo à pandemia, tudo encareceu e a dificuldade para obter as coisas e pessoas, mão de obra para executar, também tem sido muito caro. Mas eu louvo a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós vamos passar o vídeo agora, você vai ver as mudanças, o que está sendo feito, como foi o avanço e em seguida nós vamos orar em favor dos dizimistas e ofertantes. Graça e paz, Igreja Batista Moraxá, tudo bem? Estamos aqui na porta da entrada principal do novo templo da igreja. Quero apresentar um pouquinho para você do que nós temos aqui de trabalho para fazer, para entrarmos nesse local e adorarmos ao Senhor juntos. Vem comigo. Aqui é o salão do templo. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas. Aqui será um altar que vai ter de largura 16 metros de largura por 5, ou 16 de comprimento por 5 de largura. Em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de paz. Essa área aqui será a área do bebê, onde estão os pallets. Então nós vamos fechar essa parede, vai ter um espaço aqui muito bom, onde então a mãe poderá trazer sua criança para amamentar, para dormir. Confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. O departamento do Ministério Infantil da igreja será aqui. Vocês estão vendo aqui essa parte molhada, por quê? Porque aqui, embora seja laje, não tinha telhado. E nós vamos colocar o telhado nesse local. Junto a ti, ao ver tua santidade, estou maravilhado ante ti e teu amor. Será então o local de reunião. Aqui nós vamos tirar toda essa área. Você vê que tem muito trabalho a ser feito. Lugar, Deus de pactos, que guardas tuas promessas e cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas. E parabéns, Igreja Batista Moraxá. Nós estamos entrando em terra maior, mais ampla do que essa. Deus seja louvado. Tenho redenção pelo sangue derramado. Muito bem, você viu o vídeo e está ficando lindo. Vai ficar melhor ainda para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda não fizemos a inauguração. Vamos ainda ver direitinho a data para a inauguração oficial aqui da igreja, mas já assim que for liberado pelo governo para fazer os cultos presenciais, serão feitos aqui, sem ainda a inauguração oficial. Mas logo nós faremos em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você, dizimista, ofertante, que tem crido no projeto de Deus. Aqui à minha direita, você vai encontrar o Pix, que é só o QR Code. Você encosta o seu celular e vai sair já a conta da igreja. Aí abaixo você vai ver o CNPJ da igreja, que é o Pix, a tesouraria, o e-mail da tesouraria, que é também o Pix, o nome da igreja, os dados bancários, onde você pode fazer seu depósito, pode fazer a transferência. Mas se você quer vir aqui pessoalmente e entregar também, é igreja. Você pode vir a qualquer momento, que para isso não está proibido.
ok? Está proibido o culto presencial, mas o atendimento individual não está proibido. Então, se você quiser vir, venha. Que Deus te abençoe de maneira rica e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você, pelas suas finanças, em nome do Senhor Jesus. Pai, quero te agradecer, ó Deus, por essa noite, por cada vida, Senhor, que está agora ofertando e dizimando. Cada um, Deus, que tem se movido, Senhor, em favor da tua causa, entendendo que este foi o projeto que o Senhor deixou. Projeto para prosperar a igreja somente através, Senhor, dos dízimos e ofertas e ajuda solidária, quando nós entendemos que o próximo também precisa de nós. Quando nós fazemos, ó Deus, essas três coisas, a prosperidade é garantida. Mas, ó Deus, quando nós nos omitimos, não dizimamos, não ofertamos, não ajudamos o próximo, nós estamos retendo sobre nós mesmos as chuvas. Pai, que cada um agora venham entender esse propósito e não venham reter as chuvas de bênção sobre si, mas que venham, Senhor, agora com generosidade, venham ofertar, venham dizimar, venham, Senhor, fazer com alegria, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Senhor, as finanças de cada um, abençoo, Senhor, os negócios, o comércio, a empresa, o trabalho de cada um, Senhor, seja profissional liberal, autônomo, seja quem for, que agora seja tocado por Ti, seja curado, liberto, restaurado, seja, Senhor, abençoado nas finanças, venham prosperar, as áreas que estão travadas venham destravar, em nome do Senhor Jesus, eles possam avançar, segundo o Teu rico propósito, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois bem sei que tudo podes, e nenhum dos Teus propósitos podem ser frustrados. Bendito seja o Teu nome, para sempre. Amém, Jesus. Amém? Bom, agora nós vamos para a ministração da palavra e gostaria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, que diz assim: porque primeiramente vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Vamos orar. Pai, quero te agradecer, Senhor, por cada um que agora está atento, ouvindo a Tua palavra e compartilhando ela com aqueles que precisam. Quero pedir a Deus que venha me dar ousadia, intrepidez, coragem, discernimento espiritual. Venha falar segundo o Teu propósito. Venha falar aos nossos corações. Mas conduz esse tempo, Senhor. Conduz esse tempo, Deus, para que possamos fazer algo que venha não somente afetar os corações de maneira positiva, libertando-os de cativeiros, mas que venha, Senhor, também glorificar e principalmente glorificar o Teu santo nome. Por isso submeto todo o espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor. Mas somente o Teu Santo Espírito venha falar nesse lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a Tua palavra, ó Deus, então mata-me, não permita que eu abra a boca. Mas, Senhor Deus, para pregar a Tua palavra, dá-me ousadia, intrepidez, coragem, discernimento e usa-me segundo o Teu propósito em nome do Senhor Jesus. E que esta palavra venha agora alcançar os corações sedentos e venha abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Bom, nós estamos vivendo um período de Páscoa. Hoje, o domingo da ressurreição. Claro que em todos os lugares no planeta onde há um cristão, essa data é lembrada. Onde há um cristão, há alguém agora falando sobre a ressurreição de Jesus. E não poderia ser diferente da mensagem que Paulo pregava. Paulo, ao escrever aqui a primeira carta aos Coríntios, ele trata da ressurreição, inclusive até por ter um contexto farisaico. Havia dentro do Sinédrio dois tipos de disposição política e disputavam entre si. E no Sinédrio havia os que acreditavam na ressurreição e aqueles que não acreditavam na ressurreição. Paulo mesmo já havia declarado, tanto em Atos como em outras escrituras, que ele era fariseu, benjamita e fariseu. Então ele cria na ressurreição. Por ele crer na ressurreição, no capítulo 15, ele trata de uma maneira exclusiva a ressurreição de Jesus, trazendo então para nós uma realidade que nós vamos agora entender. O propósito da ressurreição. Apenas ressuscitar não adianta. Por exemplo, Lázaro, quando ele morreu e ressuscitou, a morte dele foi um bom testemunho. Pessoas aceitaram Jesus, mas a ressurreição dele não salvou ninguém.
quem salva é Jesus. Nada que qualquer ser humano possa fazer, qualquer milagre humano, não tem nada a ver com o propósito salvífico. O maior milagre que nós podemos receber é a salvação da nossa alma. Somente a ressurreição de Jesus pôde mudar por completo a história da humanidade. E eu quero, junto com você, andar um pouquinho até que chegasse a esse ponto que Paulo ele prega, porque ele diz o seguinte: porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi. Ele tinha uma carga de informação, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então ele tinha a carga de informação escriturística, estava nas Escrituras. Tinha relatos bíblicos e ele tinha também os relatos orais, aquele que os discípulos haviam falado para ele, porque Paulo não foi discípulo direto de Jesus e nem apóstolo direto de Jesus. Ele passou por um outro momento. Bom, no versículo de número 4 ele diz, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que ele recebeu? Vamos entender um pouco melhor, indo até Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos então entender o que as Escrituras tratam sobre isso. Mateus 26. No capítulo 26, no versículo de número 13, diz assim: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez de memória sua, falando sobre a mulher que o preparou para a sua morte. Depois, no versículo 14, ele diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. Eles pesaram 30 moedas e desde então buscava oportunidade para entregar Jesus. Então havia aqui um relato, uma preparação para a morte, e havia um traidor que o levaria para a morte. No versículo 17 em diante, trata então da última Páscoa e ceia que os discípulos tiveram com Jesus antes da sua morte. Então, o versículo de número 18 diz assim: e ele lhes disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Vamos voltar? Capítulo 26, é um capítulo chave na Bíblia, onde ele trata então da mulher que preparou Jesus para o sacrifício. Também trata do traidor que viria para que o sacrifício acontecesse e relata que Jesus havia preparado um lugar. Bom, se você soubesse como você morreria, a maneira como aconteceria, a traição que você viveria, o que você faria? Você mudaria ou você deixaria acontecer? Jesus sabia exatamente tudo o que ia acontecer. E ele não poderia morrer antes, ele tinha que morrer em seu tempo. A última semana de Jesus traz muitos relatos, e nesses relatos traz aqui a história da preparação da morte e como ela se daria. É importante entender que há um contexto a respeito da Páscoa que é anterior a isto. A Páscoa que os judeus estavam agora celebrando não era e não é a mesma Páscoa que nós celebramos. A Páscoa judaica, o Pessach, ele tem a ver com a passagem, saída do Egito e entrada para a terra prometida. A Páscoa relatada lá em Êxodo capítulo 12, ela tem a ver com fuga, onde as pessoas deveriam comer, a primeira Páscoa que eles celebraram, o sacrifício do cordeiro, eles tinham que comer rapidamente, em pé, preparados para fugir. Agora, esta Páscoa que Cristo faria, essa celebração, não tinha a ver com fuga, mas tinha a ver com uma libertação eterna. Vamos entender, então, como esse contexto se encaixa. Primeiro, percebemos que Jesus sabia
E por isso ele tinha a sua maneira de agir e ele tinha coisas que ele fazia sem que os discípulos soubessem. Por exemplo, ele já tinha preparado um lugar, uma casa, para que ele pudesse celebrar. Quando o homem seria encontrado, e a Bíblia fala que, olha, você estará em tal cidade e você encontrará um homem carregando um cântaro, eu quero te dizer que não era comum um homem carregar um cântaro. As mulheres carregavam cântaros. Então, seria fácil para os discípulos encontrarem aquele homem carregando o cântaro. E ele receberia esta mensagem: o mestre diz que celebrará na sua casa. Se não fosse já alguém conhecido de Jesus, um discípulo de Jesus, alguém, um seguidor de Jesus, estranharia aquilo. Mas já havia algo preparado. E o Senhor Jesus, conhecedor de todas as coisas, sabia exatamente onde aquele homem estaria e também o que ele estaria fazendo para que os discípulos assim chegassem. E então, a Bíblia diz que esses foram até seus discípulos. Os discípulos foram até e falaram sobre o local onde seria preparado. A Páscoa tinha a ver com um período sagrado. No primeiro mês, que é o mês Nisan, na prática judaica, o 14º dia, começaria então a festividade, seria chamada de Páscoa ou dos Pães Ázimos. Uma se confundia com a outra, as duas eram juntas. A Páscoa é a festa principal dos judeus e também leva um tempo de 7 dias, findando no 8º dia. Não era algo comum de um dia só, mas tinha a ver com um contexto espiritual libertador muito intenso. Então, no 14º dia do mês Nisan, primeiro mês, o mês do calendário judaico, havia então uma outra questão. Dentro dos judeus, uns seguiam um calendário judaico em relação ao pôr do sol e o outro não. A parte da Galileia e parte da Judéia, para eles, quando o sol se punha, já alterava o dia. Agora, para a outra parte dos judeus, que não eram habitantes da Galileia nem da Judéia, eles seguiam o nosso roteiro normal de dia e noite. Então, o contexto de celebração para eles era ligado a 2 dias. Por que isso? Vamos imaginar agora cada família preparando um cordeiro. Cerca de 250 mil famílias preparando o cordeiro na Páscoa. Eles deveriam fazer 4 dias antes da Páscoa, separar um cordeiro sem mancha, sem marca, sem ferimentos. Esse cordeiro que seria preparado, ele deveria então ser escolhido pela família e a família não sacrificaria. Não era a família que iria pegar o cordeiro, imolar o cordeiro e depois comer. Não. Eles deveriam levar aos sacerdotes. Então, 4 dias antes, preparavam isso e no dia 14, eles deveriam então levar até o sacerdote e o sacerdote tinha 2 horas para fazer o holocausto de todos os cordeiros e então derramar o seu sangue e liberar para a família, para que essa família levasse. Nessa entrega do cordeiro até o sacerdote, eles tinham apenas duas pessoas poderiam ir e 2 horas somente para acontecer o holocausto. Então, somente 2 pessoas indo, vamos imaginar, 2 pessoas por família carregando o cordeiro e em Jerusalém um movimento de cerca de 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas ali atuando em Jerusalém, levando em consideração a quantidade de habitantes que haviam em Jerusalém no período de Jesus. Então, o movimento era intenso. Agora, olhe comigo o sangue derramado naquele dia, num período de 2 horas, em 2 dias, porque parte acreditava no calendário da noite para o dia e o outro no calendário de 24 horas. E agora, então, esses 2 dias, em 2 horas, derramando sangue e o sangue sendo espargido, levado a um vale que ia para um rio, que levava mais de 1 semana para que saísse todo aquele sangue. O cheiro em Jerusalém, o sangue espargido, a quantidade de animais sendo mortos, tudo isso acontecendo e Jesus sendo preparado para ser imolado. Ele, o cordeiro, que bem foi dito por João Batista, que já entendia que uma hora o sacrifício iria cessar,
que o cordeiro não poderia ser mais agora um animal para que fôssemos perdoados, porque não é por meio de sangue de bode ou de touros que nós recebemos remissão de pecados. Mas a Bíblia fala então que João, quando vê Jesus Cristo para ser batizado, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito divino de Jesus era remover e é remover o pecado que habita no mundo. Mas talvez você pense, mas tanto pecado ainda existe, tanta maldade existe, é verdade? Mas tudo isso existe para aqueles que ainda não se entregaram a Cristo, que ainda não receberam a salvação de Cristo, mas que hoje você e eu temos a mesma oportunidade de vivermos para Ele. Tudo tinha a ver naquela festividade com preparações. Todo o Antigo Testamento traz sombras, tipos, referências a respeito de Jesus. Encontramos em José uma referência, em Moisés uma referência, em Elias uma referência, em Isaac uma referência, todos eles fazendo referência de Jesus, preparando ele para esse momento, para esta última semana de sua vida. A Bíblia mostra que em Cristo as coisas começam a mudar. Tudo que antes pesava sobre o ser humano, que o separava de pessoas, o separava da sociedade, o separava de uma habitação, o separava do lar, a Bíblia fala que Deus, por meio de Cristo, de todos os povos, ele fez um. A Bíblia mostra que o sacrifício de Jesus seria necessário para que um monte de cismas que foram criadas, um monte de religiosidades também fossem apagadas. O pecado passou a ter uma influência tão grande sobre o ser humano que o ser humano já não sabia mais como viver, como ser alguém, e como estar na presença de Deus. Era necessário que Cristo, então, padecesse por nós. E aí a Bíblia fala no capítulo 26 de Mateus, versículo 20 em diante: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que há entre vós um que há de me trair. Eles se entristeceram, começaram um a dizer ao outro: porventura sou eu, Senhor? Sabe, ali havia um traidor, mas e hoje quantos traidores são? Quantos vendem a presença de Deus por qualquer ninharia? Jesus disse, ele respondendo: mete comigo a mão no prato aquele que há de me trair. Pessoa próxima, pessoa junta. A dor da traição não é por aqueles que estão distante de nós. A dor da traição é aquela que está próxima a nós. Mas tudo isso Jesus teria que passar, ele sabia que iria passar, porque se ele não fizesse isso, eu e você não poderíamos ser libertos do pecado, da maldade, de tudo aquilo que trouxe dano sobre as nossas vidas. E nós precisávamos então entender qual era o propósito de Paulo escrever 1 Coríntios capítulo 15, onde tratava da ressurreição. E aí, no versículo de número 5, diz: e foi visto por Pedro e depois pelos 12, Cristo ressuscitando. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro por todos, que me apareceu também a mim como um abortivo. Jesus precisava morrer, e nós sabemos o sacrifício de Cristo, mas o principal seria que ele ressuscitasse. Se tudo o que ele fez, e até mesmo a morte, tivesse acontecido como profetizado, e ele não ressuscitasse, tudo o que ele fez foi em vão. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, no versículo 17, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Não importava apenas a morte. Embora Cristo houvesse dito está consumado lá na cruz, se ele não ressuscitasse, tudo não passaria de uma história a ser contada. Não mudaria nada. Ele deveria ressuscitar. Se ele não ressuscitasse, o propósito da salvação não estaria concluído.
E então a Bíblia fala, e Paulo prega, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé, no versículo 14. O que nós pregamos, nós não pregamos o Cristo morto. Por isso, com a cruz que muitas vezes nós temos na igreja, ela é vazia, porque Cristo não está lá na cruz, Cristo ressuscitou. Nós não podemos crer num Cristo morto como se fosse um coitado, traído, abandonado lá na cruz e que então foi sepultado e esquecido. Não, nós cremos num Cristo ressurreto, um Cristo vivo, o Cristo que saiu do meio dos mortos, o Cristo que nos traz a vida. A Páscoa para nós é a passagem da morte para a vida. A Páscoa para nós representa a salvação que nós recebemos, o sangue de Jesus que foi espargido sobre nós, que nos trouxe perdão sobre os pecados. O sangue daqueles carneiros que faziam os sacrifícios em Jerusalém nessa data, entre o dia 14 e o dia 21 do mês Nisan, aquele sangue não adiantou em nada. Ele era exclusivista e territorial, porque as outras nações não faziam. Mas quando Cristo derramou seu sangue, passou então a todas as nações terem o mesmo acesso ao Pai, e a Bíblia diz que o véu se rasgou. Mas mesmo com tudo isso, o véu rasgando, Cristo morrendo na cruz, ele sendo sepultado, se ele não ressuscitasse, essa pregação não estaria aqui hoje. Eu não teria motivo de estar aqui pregando. Igrejas não estariam sendo abertas, porque seria apenas uma falácia. Um homem que imaginou uma ressurreição. Mas a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo traz então, ele enfatiza isso, porque dentro daquilo que os judeus criam, muitos duvidavam da ressurreição. Muitos não criam que ele era o Messias. Paulo defendeu com a própria vida esta ação messiânica. Então ele fala sobre a ressurreição do capítulo 15, ele trata então no versículo 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Havia necessidade que o pecado que deu início lá no Éden fosse destruído. E somente Jesus podia fazer isso. Sangue de bodes, de carneiros não podem fazer isso. Nenhum sangue humano pode fazer isso. Então Cristo se torna o novo Adão. E aí Paulo explica isso no versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós temos então uma ressurreição eterna para nós. Embora não queiramos passar pela morte, nem ver os nossos entes queridos passando pela morte, isso nos dói, é uma separação, a morte é uma separação. Mas a Bíblia fala que haverá uma ressurreição para aqueles que estão em Cristo. Então eu e você, cristãos, nós devemos entender que há uma ressurreição eterna, onde a nossa vida não se encerra nessa terra. Então devemos olhar com outra prisma, de uma outra maneira, e olharmos para a Páscoa, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre tudo aquilo que nos prendia nesta terra e nos dava condenação eterna. Cristo ressuscitou, e por ele ter ressuscitado, nós também ressuscitamos com ele. E a Bíblia diz então, o apóstolo Paulo continua explicando, mas cada um por sua ordem. Versículo 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Um dia tudo isso cessará. A Bíblia fala que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então não quero que você hoje tenha um pesar no coração. Hoje não é para lembrarmos de morte, hoje é para lembrarmos de vida. Hoje é para nós celebrarmos a eternidade que Cristo conquistou na cruz. Um dia todos nós partiremos, mas para onde irá a sua alma? Isso é o que mais importa.
Então escreva uma história com Cristo. Acredite no Cristo ressurreto, porque Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se situa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O apóstolo Paulo, ele traz uma pregação enfática sobre a ressurreição, sobre a vida que eu e você devemos ter, a nova vida em Cristo. Pois as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você precisa crer no poder da ressurreição. Você não pode ficar olhando para as dificuldades dessa vida, nem olhar para a pandemia, nem olhar para quem quer que seja. Você precisa olhar para esta palavra. Esta é a palavra que nos traz esperança. Eu não sei se continuarei vivo até o fim dessa noite, mas eu sei que se eu fechar os meus olhos, eu estarei na eternidade com Cristo. E essa convicção é você que tem que ter. Ela é individual. Ela não é algo coletivo. A salvação é individual. Por isso, busque com todas as suas forças a salvação que é em Cristo Jesus. Creia nessa salvação, na ressurreição. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles então pelos mortos, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se eu e você não nos gloriarmos em Cristo diariamente, por pregarmos o Evangelho, por estarmos aqui, tendo a oportunidade de falar da ressurreição, a nossa vida é vã. Nós não podemos pregar um Evangelho diferente do que este, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e nos trouxe a salvação. Você e eu somos chamados hoje, então, para a vida. E eu quero te tirar do pensamento de morte. Eu quero te tirar de tudo que está afetando você, te trazendo tristeza, dor, preocupação, medo, espanto. Não, não, não. Eu quero trazer você uma realidade. Porque a verdade é que todas as nossas conquistas, casa, carro, dinheiro, fama, se encerra no sepultamento. Nós não vamos levar nada. Mas você vai levar a fé para a vida eterna. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa continuar firme nele, independente de qualquer circunstância nessa vida. Por isso o apóstolo, ou o escritor de Hebreus, ao relatar capítulo 11, ele fala de homens e mulheres que a terra não foram dignas de receber, pessoas que viveram pela fé. Está na hora de cada um de nós vivermos pela fé. A fé no Filho de Deus, a fé naquele que proporcionou a salvação, aquele que pode nos ressuscitar dentre os mortos e nos dar a vida eterna. Então saia de tudo quanto está te enclausurando. Saia de toda ação política, religiosa, financeira, da pandemia, tudo que está fechando a sua mente e impedindo você de crer. Saia disso. Saia dos pensamentos de morte e pense na vida. Venha para a ressurreição que é em Cristo. Porque a Bíblia já diz que tempos difíceis viriam. E o próprio Senhor Jesus disse que esse período seria o princípio das dores. Mas esteja em Cristo. Esteja firme no Senhor, porque aquele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Que a promessa dele de salvação na sua vida se cumpra. Se você está distante do Senhor, volte para Ele. Se você ainda não recebeu, entregue sua vida para Ele e você será recebido por filho. Que Deus venha te abençoar de maneira poderosa em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você agora para que você viva a ressurreição que há em Cristo Jesus, o Senhor. Se você puder, ajoelhe-se ou coloque-se em pé. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra. Precisamos crer na ressurreição e não na morte. Precisamos crer, Senhor, na vida e não na morte. Precisamos crer na Tua palavra e não em jornais.
Precisamos crer, Senhor, na Tua voz, e não nas outras vozes. Precisamos crer em Ti, Senhor, e vivermos para Ti, e entender que os nossos dias estão contados por Ti. É o Senhor que conta os nossos dias. Por isso, ó Deus, que cada um agora venha celebrar a vida, se alegrar, ó Deus, enquanto está vivo, se alegrar com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, celebrar, ó Deus, o tempo que tem, celebrar, Senhor, diante de Ti, amar, Senhor, enquanto está vivo, dar flores enquanto está vivo, presentear enquanto está vivo, porque no leito da morte nada mais adiantará, na sepultura nada mais adiantará. Por isso, Senhor, que agora venha ressaltar o amor, e o amor é vida, o amor não é morte, mas o Senhor mostrou este amor por nós, entregando a sua vida em nosso lugar. Mas o Senhor não morreu e ficou morto. O Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou e está à destra de Deus intercedendo por nós. Então que a nossa fé não seja minguante, que a nossa fé não seja uma fé paliativa, apenas confortante, mas que seja uma fé real, que nos leve, Senhor, à eternidade. Porque não há outro Deus e nunca houve, e se houvesse, totalmente eu o rejeitaria, pois somente Tu és Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor e adoração. E que cada um, Senhor, agora que está distante de Ti, venha voltar para Ti. Aqueles, ó Deus, que estão distantes da Tua promessa, voltem para Ti. Que agora, Senhor, cada um, Senhor, escolhido por Ti, venha, Senhor, acender a chama do avivamento e venham se erguer novamente em meio às cinzas e venham, Senhor, agora lutar, trabalhar, vencer, avançar, crendo em nome do Senhor Jesus. Porque quando cremos nas Tuas promessas, não temos tempo para murmurações. Quando cremos nas Tuas promessas, não ficamos olhando para a morte, mas olhamos para a vida. Quando cremos nas Tuas promessas, não ficamos, ó Deus, vagueando por aí, mas nós temos um destino certo. Quando cremos nas Tuas promessas, a nossa vida passa a ser uma vida verdadeira, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos dá vida e vida abundante. E agora cada um receba esta vida, Senhor, e possa viver por ela, em nome do Senhor Jesus, que o medo vai embora, a incerteza vai embora, e comece, Senhor, agora a avançar, com alegria, com ousadia, com intrepidez, em nome do Senhor Jesus, pois é o Senhor quem nos guarda. Bendito seja o Teu nome, Pai, exaltado seja o Teu nome, receba, Senhor, o nosso louvor e adoração, porque Tu ressuscitastes, e eu creio. Tu ressuscitastes e estás, Senhor, nos dando a oportunidade de mudar a história que começou lá no Éden. O pecado que entrou no mundo através de um homem foi eliminado através de Ti, Senhor Jesus. Por isso, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por isso, ó Deus, não há mais nada que venha nos condenar. A Tua palavra diz, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Oh, Senhor, nós cremos nesta palavra. Por isso, Senhor, ressuscitados com Cristo, nós agora glorificamos a Ti, pois Tu vives e Tu reinas para sempre, Pai. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Bom, nós vamos terminar aqui o culto. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa e família. Amanhã, no culto de oração, segunda-feira, às 8 horas da noite, haverá a live, tá bom? Então, você estará aí recebendo um link para entrar em adoração e oração junto conosco. Na quinta-feira, culto ainda online. No próximo final de semana, domingo, será domingo da Santa Ceia. Então, nós iremos ainda fazer de maneira online, mas eu quero que você participe, amém? Talvez já com aqui transmissão ao vivo, mas se não for, Deus é que sabe todas as coisas. Independente disso, domingo que vem é Santa Ceia. Eu aguardo você. Você que não veio ainda conhecer a igreja, venha conhecer. Deus te abençoe de maneira poderosa, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome,
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Senhor, a união e doce consolação do Santo Espírito de Deus esteja com toda a igreja, agora e sempre, porque Deus tem o propósito em nossas vidas. Graça e paz. Tchau, tchau. Que possamos construir a nossa vida em Ti, Jesus. Rocha inabalável. Digno dessa canção, só Tu és Senhor.